tudo bem? Agradeço a presença de todos. Espero ser bastante objetivo com o assunto que a gente vai falar aqui. Agradeço o convite também da FRG para a gente poder falar sobre alguns pontos, falar sobre mercado e tentar trazer algumas análises na coisa, tá bom. Uma análise que possa contribuir com todos, tá? A gente vai falar um pouco de análise de conexão de projetos e a questão da inversão de fluxo, que tem sido um problema que muitos players, muitos investidores têm enfrentado aí nesse mercado, né? Bom, eu sou o André Felber, eu sou diretor técnico da Power BI, eu estou à frente da parte de análise de mercado, tá? Bom, só um pouco sobre a nossa empresa, tá? A Power BI é uma plataforma de inteligência de mercado que fornece informações estruturadas para tomada de decisão. O que a gente faz, basicamente? Reúne informações de bancos de dados públicos, ANEEL, ONS, CCE, informações institucionais, junto com informações das distribuidoras de energia, e coloca isso num banco de dados para facilitar a consulta dessas informações. Muitas vezes, as informações que são coletadas nas distribuidoras são de difícil acesso, estão estruturadas de uma maneira que não facilitam as análises. Então, a gente procura facilitar essa coleta e estruturação desses dados. Tá? O que tem dentro desse banco de dados hoje? Toda aquela base da ANEEL de plantas em operação, mais de 2.400 milhões de unidades, 27 GB, mais de 7.000 subestações, aqui estamos falando de subestações de média e baixa tensão, 7.500 transformadores e mais de 25.500 alimentadores, que são redes de 13.8, 34,5, 25 kV. A gente considera todos esses dados para que você possa tomar as decisões em cima dos seus estudos. Aqui um cenário geral de como está distribuído as áreas de concessão no Brasil e quais são as empresas que prestam serviço. Hoje a gente tem algo em torno de mais de 100 empresas que prestam serviço de distribuição, sendo que 11 grupos econômicos, eles são responsáveis por 210 milhões de consumidores. Isso dá 98,8% do mercado. O restante é algo em torno de 2%. Então, a gente tem as grandes, Neoenergia, Equatorial, Enel, CPFL, que concentram uma quantidade muito grande de consumidores e área de concessão, né? Aqui também um cenário de como está o mercado de geração distribuída hoje, o tamanho que o mercado chegou, né? A gente está falando de 27 GB de GD já em operação. Estou falando aqui de plantas de micro e mini geração. E quando a gente pega os 10 maiores estados, eles representam 75% dessa quantidade de mercado de GD em operação. Estamos falando de algo em torno de 20 GB. Minas Gerais e São Paulo, eles têm aí sempre estiveram na frente, né, dessa corrida. Minas Gerais, por muito tempo, esteve muito longe. São Paulo agora chegou bem próximo, ultrapassou, tem uma quantidade maior que 3 GB de plantas de GD já em operação. O que é interessante a gente pegar desses pontos? Locais que a gente tem uma quantidade de GD muito grande conectadas na rede, elas começam a impactar a rede em operação. Então, elas podem ser uma das causas de inversão de fluxo. Pode ser uma das causas alegadas pelas distribuidoras para a questão de inversão de fluxo. Então, é sempre importante, quando vai analisar uma área de concessão, um determinado local, a gente ter em mente o tamanho da penetração de GD que já existe naquele determinado local. Tá? Então, quando a gente vai fazer uma análise geral para se conectar em um determinado local, a gente vai pegar um exemplo aqui da área de concessão da Coelba. É importante sempre você saber a rede de média tensão e baixa tensão que atende aquela área de concessão, saber os transformadores que estão nas subestações, então cada pontinho daquele é um transformador, e aí as cores são transformadores com maior capacidade de transformação, os pequenos com menor capacidade, os locais de irradiação, ou irradiância, que é onde você vai ter um maior potencial de geração, e aonde estão as plantas de GD já instaladas. Quando a gente junta todas essas bases, a gente consegue construir um mapa de potencial de locais onde você conseguiria prospectar áreas e ter menos riscos de se conectar. Então, pontos ali onde a gente vê alimentadores desenhados em verde,
São alimentadores que têm uma capacidade de condução alta, alimentadores grandes, com nível de tensão um pouco maior, subestações com capacidade de transformação alta e que tem pouco GD conectado naquela área próxima àquela subestação. Então, a gente parte de um cenário desse para buscar locais que o risco de inversão de fluxo seria menor. Tá? Então, a gente está partindo lá de trás para fazer essas análises. Aqui, só uma análise geral, esse é o mapa da Bahia, com todas as áreas. Então, os pontos em vermelho aqui, em geral, a gente já está tendo problemas para se conectar. Os pontos em verde são locais que teriam uma análise melhor, uma avaliação melhor. Só na Bahia, a gente tem mais de 480 subestações, 445 transformadores e mais de 1.300 alimentadores. É complicado você analisar um, por isso é interessante você fazer essa análise mais ampla, né? Bom, então, esses dados que a gente trouxe hoje, geralmente a gente costuma trazê-los para mostrar que uma análise de conexão não é algo muito simples. Então, toda vez que vai ter um desenvolvimento de um projeto, você passa por todo o processo de análise prévia para que você apresente um pedido de conexão e tenha um risco menor de negativa. Porém, o que a gente tem visto e viu muito no ano passado foram respostas que as distribuidoras têm dado para os pedidos de acesso, algo parecido com isso. Eles respondem com um relatório de 1 ou 2 páginas, geralmente feito com um gráfico mostrando uma curva de demanda atual e uma curva de demanda posterior na medida que você insere uma planta de GD, né? Então, esse caso de exemplo que a gente trouxe, a curva em azul era a demanda atual naquele alimentador e a curva em laranja seria a curva causada pela inserção de GD naquele ponto. Esse perfil de curva já mostra que provavelmente já tem alguma geração de GD naquele local, né? Mas ainda não está chegando aqui no limite de inversão de fluxo. Quando eu adiciono mais 1 mega, 2 mega, a gente vai ter essa inversão. E aqueles pontos ali são os pontos durante todo o período de tempo, num ano inteiro. Só que é algo muito vago, né? Um estudo de inversão de fluxo, ele tem vários parâmetros que precisa se analisar. E geralmente a distribuidora não apresenta esses parâmetros e torna uma briga um pouco difícil de se ter com elas. Então, geralmente, a gente consegue construir alguns estudos para contestar essas respostas das distribuidoras. E, na maioria das vezes, elas têm olhado os relatórios e têm aceitado alguns pontos levantados e têm trazido, pelo menos, outros dados para que você possa reproduzir esse estudo. Aí eu vou botar aqui 2 casos que a gente viu no decorrer do ano passado. Um que a gente viu que, de fato, a distribuidora estava com problemas, não tinha problema na rede, alegou que existia problema de inversão de fluxo, com um relatório bem simplificado, e um outro caso que, de fato, havia problemas na rede. Tá? Basicamente, como se faz? Você acessa os dados através daqueles bancos que a gente falou, estruturados, ou por localização ou por uma subestação, você entra com uma coordenada do local, automaticamente você já vai conseguir saber a quantidade de plantas em operação que já existe, quantas subestações tem próximas, o nível de irradiância e o valor da tarifa daquela determinada distribuidora num raio pré-determinado. E aí você consegue coletar as informações gerais daquele ponto. A curva de geração durante o mês, aonde está localizada a planta, a curva horária, as usinas de GD, quando elas entraram em operação e como elas estão divididas. Então, basicamente, quando eu vou analisar uma conexão, se eu estou numa região, aqui eu estou falando de uma região que tem 20 mega de GD já em operação. Porém, todas essas plantas conectadas ali, elas entraram em um período de tempo menor que 1 ano, e são plantas pequenas, menores que 300 kW. Então, eu não tenho apesar de eu ter bastante GD na rede local, eu não tenho uma planta grande tomando toda a capacidade de condução daquele alimentador. Tá? Então, aqui, a gente também consegue ver se são plantas de mini ou micro geração, isso é importante. Plantas de mini geração causam um problema maior na rede, né? Então, a gente tira isso da análise. E aqui, basicamente, extremamente importante analisar a infraestrutura da conexão, da subestação.
Então, aqui a gente está falando de uma subestação que tem 2 transformadores e 5 alimentadores conectados nesses transformadores. É uma subestação de 34,5, é uma subestação, 2 trafos de 20 MVA e alimentadores de 34,5. Então, é uma subestação muito grande. Eu estou falando de 20 MB de GD conectado e 40 MB de capacidade de transformação, sendo que são alimentadores de 34,5. Então, o risco de conexão ali diminui muito quando você faz essas análises prévias. E aqui, uma análise mais ampla. Então, ali onde está, esse ponto aqui é onde está a planta, onde ela vai se conectar na rede, e aqui é onde está a subestação. E aqui é a curva de carga de todos os alimentadores daquela rede. Então, aqui é algo em torno de 4 MB. O alimentador que a planta vai se conectar é um alimentador que já tem carga de 4 MB médio. É uma carga bastante alta. Então, se eu inserir 1 MB naquela rede, provavelmente eu não vou ter problema de fluxo, ainda assim sendo um alimentador de 34,5. Então, esse ponto é prévio de análise. A gente sabe que o risco diminui muito. Aqui, o traçado do alimentador, estes raios mostrados aqui são raios de distância da subestação. O primeiro é de 2 km, 4, 8 km. Essa planta está numa distância de 13 km da subestação, num ramal de 34,5, que tem uma capacidade de condução muito alta. Então, o risco de conexão dessa planta é muito baixo. Aqui são só os equipamentos de proteção e de transformação, e aqui o traçado específico da planta. Então, é uma linha de 13 km até a subestação, num ramal bastante alto. O que então é analisado? Aqui também é só uma representação daquele traçado com os tipos de cabo que ele vai até o determinado local. É um cabo que tem 340 amperes de capacidade de condução, bastante robusto. Aqui o local da planta, aqui ó, o KMZ mostra ali as informações do alimentador, né, o nível de tensão, a impedância, a resistência, o nome do alimentador, aonde está o terreno, as redes que passam do lado para ele se conectar. E aí, por fim, a área é uma área de 94 mil metros quadrados e que você consegue colocar ali facilmente 2,5 MB. Então, o cliente antecipadamente fez todos os estudos, previu que não vai ter risco, estou construindo um negócio embasado. E aí recebe uma resposta daquela baseada num fluxo inverso que não faz muito sentido. Então, num primeiro momento, também é sempre importante analisar a capacidade de condução da rede, porque se a gente está inserindo uma corrente muito alta naquela rede, eu posso extrapolar a capacidade de condução e precisar recondutorar o traçado. Isso gera custos para a rede. Nesse caso, ele está inserindo 40 amperes numa rede de 340 e está ocupando 12% daquela rede. Não tem o risco de recondutoramento. E analisar a elevação do nível de tensão. Isso aqui é operando normal, sem a planta. Quando a gente insere a planta, eu aumento a tensão no ponto, mas eu ainda fico abaixo do 1.05, que é o que a distribuidora requer. E aí, por fim, é feita a análise de fluxo inverso. Esse cenário aqui mostra como que a rede opera hoje, operava hoje antes da planta. Então, existe ali um fluxo mais intenso, né, para atender toda essa região aqui, e aquele ali é a curva de carga atual daquela planta. Quando eu insiro 2,5 MB nessa planta, eu vou aumentar o fluxo nessa região, uma parte vai ser direcionada para a subestação, outra parte vai atender o local, eu vou ter uma curva que vai representar o comportamento da geração, porém eu não passo do zero aqui, né? Isso estou falando do alimentador. Quando eu considero ainda os trafos e tudo mais, essa curva não ultrapassa. Então, esse é um caso típico de que existia toda a capacidade disponível para se conectar, a distribuidora deu uma resposta negativa e os dados mostram que, de fato, ali houve uma pressa da distribuidora ou um argumento que foi usado coletivamente para respostas para todos os acessos que estavam sendo pedidos. Então, muitos casos nesse formato a gente viu ano passado, a gente conseguiu construir algumas análises, informar para os clientes e eles conseguiram discutir com as distribuidoras outros formatos para melhorar esse aspecto. E vou trazer aqui um outro caso,
porém, é um caso que a distribuidora alegava também o fluxo inverso, e nesse caso, o problema de fato existia. Tá? Então, a questão que a gente sempre discute é, eu não quero ter nenhum privilégio, eu quero que o meu projeto seja analisado de uma forma bastante coerente, e que eu tenha acesso aos dados, para que eu possa reproduzir esses estudos, e propor também alguma solução para aquele determinado caso. Né? Nesse caso aqui, ó, é uma planta que está aqui, um pouco abaixo, ela está na mesma distância, 13 quilômetros da subestação, ela está num ramal legal também. A diferença aqui é que essa é uma rede de 13,8, que tem uma capacidade de condução parecida, porém ela é 13,8, ela tem uma capacidade em amperes um pouco menor, e o alimentador tem uma carga mais baixa. O alimentador, aquele anterior, ele tinha um carregamento de 4 mega médio, aqui eu estou falando de 1 mega médio. É um consumo conectado nele bastante baixo. Né? Então, quando a gente faz essas análises, aquele mesmo cenário, lá é o ponto onde está conectado, ele está se conectando aqui nesse alimentador aqui embaixo, que tem uma capacidade de carga menor, né? É um alimentador de 13,8 e só tem um transformador de 10 MVA. Aquela outra subestação eram 2 trafos de 20. Essa é um trafo de 10. Então, eu tenho problemas aqui, tanto do ponto de vista de estar no alimentador menos robusto, com uma capacidade de transformação mais baixa e um consumo mais baixo. Então, aqui, de fato, existe um risco. Né? E aí, quando a gente faz a análise do cenário de rede, análise dos cenários futuros, a gente começa a observar esses riscos, né? Ali o traçado do alimentador, e aqui ele já está acima de 60% da capacidade de condução da rede. Então, para começar, ele já teria que recondutorar todo esse trecho, e já é um custo bastante alto. Quando a gente faz a análise do nível de tensão, ele está operando entre 0,95 e 1,05. Quando você insere... um outro ponto. Esse era um estudo para 5 mega de potência. Então, o nível de tensão foi lá para cima também. Então, eu tenho problema na capacidade de condução, tenho problema do nível de tensão, e quando eu olho o fluxo de potência, esse é o comportamento hoje, natural da rede, com aquela curva de carga, com predominância de consumo durante o dia, e quando eu insiro 5 mega naquela rede, ele já joga a curva lá para baixo. Então, aqui é um caso típico de problema real na rede. Então, tudo mostrava, tudo direcionava que teria problema com esse ponto de conexão, a distribuidora deu um acesso, negou o acesso para esse ponto, existiu ali alguns critérios que tentou se discutir, mas nesse caso, de fato, existiu um problema. Então, basicamente, pessoal, o que a gente tem feito ao longo do ano passado, esse ano, é tentar auxiliar os agentes com as respostas da distribuidora, melhorar os critérios de análise, tentar também facilitar a troca de informação com as distribuidoras, buscando que elas forneçam os dados para os estudos. A gente acabou de passar por uma consulta pública, né, que fechou no dia 28 do último mês, que está pedindo exatamente isso, que as distribuidoras tenham um protocolo ou um processo único para todas as distribuidoras, né, que você consiga ter um relatório de negativo ou de aprovação que seja padrão e que você consiga acessar os dados de forma mais objetiva para reproduzir esse trabalho. Não é nenhum benefício, não é nada que queira ter de vantagem. A gente quer ter as mesmas armas para discutir com as distribuidoras a conexão das plantas, porque é muito investimento envolvido no processo, né? A gente começa o desenvolvimento de um projeto desse, são 1 ou 2 anos, entre regularização fundiária, estudos técnicos. Então, é um processo bastante complicado e a gente sabe que tem muita coisa envolvida nesse processo. Tá? Então, basicamente, o que a gente queria trazer para a discussão são esses pontos. Acho que é um ponto bastante sensível para o nosso mercado atual, que tem a cada dia trazendo outras dificuldades, né? Então, a gente sempre tenta trazer esses dados, trazer essas análises e facilitar as consultas dessas informações também através da nossa plataforma. Então, qualquer necessidade que vocês tiverem, qualquer assunto que seja relacionado a isso, ou ao mercado de GD, a gente está sempre à disposição de vocês. Tá bom? Muito obrigado.